O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos vivido este tempo forte, não é? Da Páscoa, da passagem do nosso pai fundador, Padre Jonas Habib. Dentro deste período, não é, que a igreja, que a liturgia nos convida a viver também, que é o Advento. E domingo passado nós celebrávamos o terceiro domingo do Advento. Domingo da alegria, Gaudete, alegrai-vos, é uma palavra de ordem até, alegrai-vos. E o Padre Jonas viveu a sua Páscoa dentro desta semana, a terceira semana do Advento, que nos chama exatamente a esta alegria, a nos alegrar. O evangelho que nós escutamos hoje é o início aí do Sermão da Montanha, onde Jesus nos fala a respeito das bem-aventuranças. E o que é as bem-aventuranças? Quem é o bem-aventurado? É aquele que é alegre, é aquele que se alegra, mas nos parece até um pouco contraditório, porque as bem-aventuranças nos apresenta que os pobres serão os bem-aventurados, os aflitos, os que têm fome, os que têm sede, os perseguidos. Como então esses podem se alegrar? E aí que nós entendemos que não há contradição aqui. Porque as bem-aventuranças, elas nos conduzem a uma alegria que não é uma alegria deste mundo, que não é uma alegria que nós vamos encontrar aqui, mas é uma alegria na eternidade. O Evangelho nos fala: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Os bem-aventurados são aqueles que aguardam esta alegria na eternidade e não aqui. É por isso que aqui neste mundo, é por isso que aqui nesta terra, nesta realidade passageira, onde somos peregrinos, podemos sim ser bem-aventurados, diante da pobreza,
da aflição, da fome, da sede, da perseguição e da dor. Contemplar essas bem-aventuranças precisa incutir em cada um de nós este desejo de eternidade. Precisa fazer com que cada um de nós nos desprendamos cada vez mais das realidades aqui passageiras e tenhamos como foco das nossas vidas a vida eterna, a eternidade junto de Deus. O bem-aventurado está disposto a sofrer todas as consequências que forem necessárias para alcançar esta eternidade, para contemplar a Deus. E quando nós falamos de busca pela eternidade, de busca pelo céu, de santidade, não tem como falarmos dessas realidades e não lembrarmos do Padre Jonas. O Padre Jonas, que foi este homem apaixonado por Jesus, apaixonado pela causa de Jesus. O Padre Jonas que tinha a finalidade da sua vida neste encontro com Cristo, nesta vida eterna. Veja, nós sabemos que o Padre Jonas sempre pregou a segunda vinda de Cristo. E podemos dizer sem medo que o maior profeta do Brasil, que anunciava com vigor, com coragem, a vinda do Senhor. Mas quando o Padre Jonas anuncia esta vinda do Senhor, não é a vinda pela vinda, mas é por aquilo que a vinda de Cristo causaria em nós, que é exatamente este encontro com Deus. E eu não tenho dúvida que, porque a vida dele ansiava por este encontro, por esta presença, é que ele tanto anunciava esta vinda. Preparar um povo bem disposto para a vinda de Cristo. É preparar um povo que vai se encontrar com o Senhor. É preparar um povo que vai contemplar esta bem-aventurança lá na eternidade. É dar esperança para o povo que talvez sofre, que passa perseguição, pobreza, aflição. A esperança de que na eternidade esta alegria virá. Pregar o batismo do Espírito Santo, aonde nos conduz a experiência do Espírito Santo, senão o desejo de sermos cada vez mais de Deus. Comigo foi assim, e eu não tenho dúvida que com cada um de vocês também. Depois do batismo no Espírito Santo, o que o nosso coração mais desejava? Se não ser de Deus, nos encontrarmos com Deus. Tudo isso que nós vemos que o Padre Jonas tanto anunciava e pregava, é reflexo do desejo do coração dele de ser cada vez mais de Deus, de pertencer a Deus, de ser este bem-aventurado, mesmo diante das dificuldades, das provações, ser este bem-aventurado. E veja, meus irmãos, eu tive uma graça muito grande na minha vida, de viver um período com o Padre Jonas. E de testemunhar que esta sede do Padre, por Deus, pela eternidade, se passava no ordinário da vida dele. No dia a dia. Não havia nada de extraordinário na vida do Padre Jonas. E as pessoas que conviviam e que conhecem ele há muito mais tempo, podem testemunhar isso. Ele buscava a Deus, desejava constantemente,
era apaixonado por Jesus. Vivendo tudo isso no ordinário da vida, na vivência e nas práticas do carisma Canção Nova, que Deus inspirou a ele, na espiritualidade que Deus o chamou a viver. E era ali que ele ia buscando alimentar cada vez mais este desejo do coração dele. Eu me recordo que quando o padre, primeiro período que ficou no hospital, e sem forças, enfermo, não conseguiu mais fazer o estudo bíblico, estudar a Bíblia, E eu recordo quando o padre Jonas voltou a fazer o estudo bíblico, melhorou um pouco. E aquele dia foi dia de festa para ele. Todo mundo que chegava, ele falava: hoje eu retomei o meu estudo bíblico. Hoje eu retomei o estudo da palavra. Coisa simples, nada de extraordinário, acessível a todos nós, mas que ele vivia com fidelidade, com amor, com dedicação. E essa foi a via, irmãos, que eu não tenho dúvida que o padre Jonas alcançou a santidade. No ordinário, no dia a dia, nas pequenas coisas, o padre era fiel. O padre era perseverante. O padre Jonas é este modelo de santidade no dia a dia. E ele me ensinou ainda que esta santidade, ou o caminho para alcançá-la, está em viver com dedicação, fidelidade, amor, entrega e doação às realidades próprias do lugar aonde Deus me plantou. Nós, Canção Nova, não temos outro caminho de santidade, senão a vivência do nosso carisma. Foi isso que o nosso pai fundador viveu. Nada mais além disso. A vivência do nosso carisma. Podemos sim admirar e devemos estudar, conhecer outras espiritualidades, nos enriquecer delas, sim. Mas olhar o exemplo dele e ver o que o levou à santidade de vida. A fidelidade ao chamado que Deus fez a ele. Temos outros padres aqui, irmãos talvez religiosos, pessoas que nos acompanham pelo sistema Canção Nova. O caminho de santidade que Deus nos chama a viver é onde Ele nos plantou. É na realidade que você se encontra. Casado é na vida de matrimônio. Celibatário é como um celibatário, sacerdote de alguma congregação, é vivendo aquilo que Deus nos deu para viver no nosso dia a dia. Não podemos fugir disso, irmãos. E como o padre era fiel, e como o padre buscava com ardor viver realidades que talvez nós olhamos e falamos, são tão simples. Rezar o terço, estudar a palavra de Deus, mas com que amor ele vivia tudo isso. E é bonito ver também que o padre, ele não tinha somente para ele este desejo do encontro com Deus. Sim, era latente. Qualquer pessoa que passava um instante
na frente, diante dele, percebia o quanto ele desejava, queria estar com Deus, o quanto ele era apaixonado pelo Senhor. Mas o quanto o Padre Jonas também não perdia tempo de levar outras pessoas a este encontro com o Senhor. E toda a obra Canção Nova, acredito ser fruto deste anseio e desejo dele, de fazer com que os outros também, assim como ele, desejassem o céu, a eternidade. Eu me recordo que quando o padre chegou no hospital, que estava na UTI, havia ali as enfermeiras, né, auxiliares que cuidavam, e havia a enfermeira que era responsável. E eu me recordo que ela falou para a gente que tinha alguma coisa diferente naquele homem. Uma mulher que não tinha noção nenhuma de igreja. Tanto que eu falei para ela que era seminarista, mas o que é ser seminarista? Não tinha noção nenhuma. Mas ela dizia, tem alguma coisa diferente nesse homem. Nem sabia que era padre. E nós fomos falando para ela que era o Padre Jonas, que era o fundador de uma comunidade. E ela foi se interessando por aquilo. E eu me recordo que quando o Padre Jonas foi sair da UTI para a semi-UTI, tinha um fardinho de água Canção Nova. Ele pediu para entregar uma garrafa de água para essa enfermeira e para as outras que estavam ali, como pretexto. Depois eu entendi. E quando elas pegaram a água, agradeceram, o Padre Jonas falou, na UTI, gente, eu vou abençoar a água para vocês. E aquela bênção de água se tornou um clamor no Espírito Santo pela vida daquelas enfermeiras. E que fizeram ali, na UTI, uma experiência com Deus. Esse é o Padre Jonas, que não perde tempo para conduzir quem for necessário ao encontro com o Senhor. Para mim, fica uma responsabilidade enorme, como Canção Nova, como filho do Padre Jonas, de continuar este legado, de levar à frente, de fazer com que outras pessoas, nessa mesma ousadia dele, se encontrem com Deus. Peçamos, irmãos, que este tempo que nós temos vivido não passe em vão nas nossas vidas. Eu digo para nós, Canção Nova, mas eu digo para todos aqueles que são filhos do Padre Jonas, de uma forma ou de outra, que fizeram uma experiência com ele. Não deixe que este tempo forte que estamos vivendo passe em branco nas nossas vidas. Precisamos ser melhores. Precisamos desejar mais o céu. Precisamos estar cada vez mais ligados às realidades eternas, para que aquilo que é passageiro deixe de ter significado para nós. Que o Senhor nos dê esta graça e nos ajude, assim como o Padre Jonas, trilharmos aonde Deus nos plantou, no dia a dia, este caminho de busca de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.